Bom dia, meu nome é Andrade, eu sou responsável pela operação do Exim no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês e bem ao André Vidal, nosso convidado de hoje, e da Jair Fink. Vamos iniciar nossa palestra. Eu vou fazer uma rápida apresentação para que vocês entendam um pouco como funciona o portfólio do Exim, a maneira como ele está estruturado. Estamos trabalhando há cerca de uma década junto com uma comunidade europeia, desenvolveu o que a gente chama do Framework de Mapeamento de Competências, que é o ICF, então é o E-Competence Framework. Para vocês entenderem um pouquinho, esse framework, ele, na verdade, ele está estruturado em cima de 5 grandes pilares: a área de Build, a área do Run e a área do Enable e Manage. Dentro dessa estrutura, cada grande pilar tem uma lista de competências relacionadas a essa dimensão do ECF. O que a gente tem do ponto de vista de estrutura de portfólio foi essa mudança, essa nova roupagem, né, que o Exim fez nesses últimos anos, por ter participado da construção do ECF. A gente também fez uma lição de casa de analisar toda a lista, né, todos os programas de certificação e em quais os nossos programas tem modelo do ECF. Então, hoje, os produtos do Exim, eles também estão divididos dentro dessas 5 grandes áreas. A área de Manage, Plan, Build, Run e Enable. Cada um tem uma cor de identificação, vocês vão perceber isso nos logos dos produtos. E o que, na sequência, é essa visão de portfólio. Então, essa imagem que vocês conseguem visualizar quando entram no site do Exim, vocês têm esse tipo de informação. Em cada caixinha dessa, a gente tem um programa específico, vocês conseguem entrar no detalhe de cada um deles dentro do nosso site. Lembrando que hoje, em especial, a gente vai dar um foco nessa apresentação de Agile Scrum, que é um programa que o Exim colocou no mercado há cerca de uns 3 anos, mais ou menos, e ele teve vamos dizer assim, uma ampliação. A gente começou com o Agile Scrum Foundation. Vocês podem ver que essa lista de competências tem a ver com aquela tabela inicial que foi mostrada. Isso significa que vocês, como participantes de treinamentos e das certificações, conseguem entender um pouco melhor quais são as competências que esse treinamento e essa certificação vão trazer para vocês como benefício ao final do programa de capacitação. A Scrum Master, que foi lançado há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, e a gente trouxe para o Brasil o ano passado, e temos, na verdade, a estrela do dia, que é o Agile Scrum Product Owner, que é o foco dessa nossa apresentação de hoje. Dentro desse contexto, e vocês vão receber informações detalhadas sobre esse programa posteriormente, e agora passo a palavra para o nosso convidado. Seja bem-vindo, estou passando o comando para você, a gente volta a conversar no final da apresentação. Daqui para frente, o comando é seu e o show é seu. Vou colocar no mute e fico aqui, aguarda caso alguém precise de alguma informação. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Obrigado, Milena. Tudo bom, vocês? Bom, então, hoje vai falar um pouquinho sobre gestão ágil de produtos. E aproveitar o gancho e falar também da certificação do SPO da Exim, ok? Pessoal, só para fazer uma apresentação breve, tá? Eu falo da Jair Fink, sou sócio fundadora. A empresa tem um pouco mais aí de 2 anos e meio. E o modelo de negócio está sendo de gestão de conhecimento, tá? Recentemente, a gente de um livro chamado Jair Fink Campus, que, de certa forma, também entra nesse mundo da gestão ágil de produtos, ok? E em nosso dia a dia, a gente aplica muito isso em nossos clientes, né? Então, desde as sessões de Design Thinking, Action, gestão do próprio produto, mas também a definição, planejamento do projeto
Então, essa é um pouquinho da nossa vida. Isso, eu atuo como Agile Coach de projetos, tanto para a Think como para alguns parceiros, ok? E já tem algumas certificações de mercado que sempre é bom a gente passar para vocês verem que a gente tem conhecimento relacionado à parte mais acadêmica. Os nossos parceiros aí nessa jornada, a Exim, já fez a abertura aí, nós somos a JFIN, que é uma das entidades certificadoras da Exim, ok? E o terceiro também a Reflex Consultoria, que está junto nesse caminhar aqui. Falando um pouquinho, não querendo me alongar muito, mas falando um pouquinho também das nossas missões e valores, Perdemos o som. A última que nós ouvimos foi falando sobre missão e valores. André, me ouvir?
Tá? Então vamos lá. Pessoal, desculpa aí o pequeno probleminha aí que nós tivemos, tá? Mas seguindo adiante, vamos falando sobre os valores da Agile Thinking. Então, os nossos trabalhos estão centrados no desenvolvimento humano, planejamento estratégico, transparência e geração de valor para todos, tá? Como visão e missão da nossa empresa, eu vou deixar aqui para vocês poderem dar uma olhada depois e a gente vai, depois, se for o caso, a gente retorna nesse ponto, mas por conta do tempinho aí que a gente acabou perdendo, tá? Indo adiante aqui, então. Mais um pouquinho sobre a Agile Thinking com relação ao serviço, consultoria, treinamento e inovação. Bom, chega ao nosso tema de hoje, tá? O que a gente fala? A gente vai falar sobre gestão de produtos. Então, a gente vai ter uma agenda aí até de uma certa forma rápida, que vai fazer um overview sobre o framework de gestão de produtos desenvolvido aqui pela Agile Thinking, que serve como base para o trabalho do Product Owner, né? A base também para a certificação, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente o que ele está falando. Essa apresentação está dividida em 4 grandes bolsas de informação. A gente tem uma parte falando sobre estratégia, uma outra design thinking, instruction e planning, tá? Em caso de dúvidas, é só vocês acenarem para a gente. Um pouquinho sobre o framework de gestão ágil de produtos. A nossa concepção do como a gente trabalha dentro de um determinado projeto, eu sempre gosto de salientar no começo de cada conversa a diferença entre projetos tradicionais e projetos ágeis, tá? A principal diferença entre o outro consiste no seguinte: quando a gente tem um projeto tradicional, primeiro, o GP empossado daquele projeto, lá faz um levantamento de requisitos, em cima disso ele faz uma estimativa, define custo, define prazo, e toca o projeto adiante, tá? Então, nesse primeiro momento, no mais tradicional, a gente tem o GP como centro de todo o levantamento, toda a parte de definição dos requisitos iniciais do produto. E a gente começa já tendo alguns probleminhas. Por quê? Embora o gerente de projeto ele seja uma pessoa altamente capacitada para estar falando sobre projeto, o produto ficar na mão dele é uma coisa mais complicada. Muitas situações, aí a gente pode até contribuir com passagens aí durante a nossa vida profissional, o fato de você ter alguém fazendo toda a definição inicial do escopo e não ter a visibilidade do todo, saber que tudo aquilo que permeia aquele produto, já começa aí com alguns problemas logo de início. Um paralelo com relação ao ágil, né, de gestão de produtos ou gestão de projetos, como que funciona? Como todos sabem, a maior parte de vocês, primeiro você tem uma figura chamada Product Owner, que é responsável não só por definir os requisitos, que a gente chama de backlog ágil, também definir uma visão inicial daquele empreendimento, aquilo que vai ser realizado, aquilo que vai ser desenvolvido pelos times, tá? Então, só nesse ponto a gente já constitui uma lista grande, porque eu tenho a figura de um GP no modelo tradicional, que é responsável por aquele escopo, e do modelo ágil eu tenho a figura de um PO, né, ou Product Owner. Ele define um backlog, visão inicial e um backlog a partir daquela visão, tá? No nosso linha do tempo, enquanto o GP ele vai pegar aquele escopo inicial
e vai fazer um orçamento, vai fazer uma orçamentação, definindo um tamanho, um prazo, um custo. Tá todo... Tá ouvindo? Tá? Então, tá bom. Esse jogo aqui. Enquanto o nosso GP fica responsável por toda essa definição dessas informações iniciais, a gente tem, por outro lado, no modelo ágil, um backlog constituído e, logo em seguida, o PO Vidal, novamente. Vidal, seu som novamente, mesmo na máquina do Leandro. O grupo conseguir. Vidal, na sua conexão aí, porque todo mundo consegue me ouvir bem e consigo interagir com o grupo. Só você aí que não está conseguindo. Consegue alguma mensagem por outra fonte aqui? WhatsApp, Skype normal, se tiver alguma conexão? Então, Agora voltou. Você deve estar com alguma oscilação na internet aí, provavelmente. Tá. Então, onde que eu parei, pessoal? Só onde que até vocês pegaram? Eliminação de desperdício. Vocês chegaram a ouvir? Tá. Então, retornando aqui, tá? O grande objetivo quando a gente está trabalhando com requisitos ágeis ou gestão ágil de produtos é justamente a gente conseguir eliminar alguns desperdícios. Dentre eles, documentação desnecessária, tempo de espera de verificação e validação, defeitos que a própria documentação pode carregar ou o próprio defeito do produto. Então, que a gente vai trabalhar com uma gama de informações de uma certa forma com muito valor agregado para o cliente, porque é aquilo que realmente traz o retorno esperado a ele com relação ao investimento realizado. Tá? Quando a gente fala em gestão ágil de produtos, né, e o próprio papel do product owner dentro
desse contexto, a gente percebe que muitas vezes o PO, que é o responsável por gerar essa visão, ter essa visão para direcionar o time, gerar o backlog, muitas vezes o PO ele é alijado ou ele não tem a visão estratégica de negócio. E isso é uma coisa ruim do ponto de vista do próprio produto que está sendo construído, como também do próprio projeto, porque uma vez que as pessoas entendem para aquilo que está sendo realizado aquele empreendimento, fica mais fácil você contextualizar e fazer com que as pessoas se engajem cada vez mais com aquele produto que está sendo trabalhado, tá? Então, olhando aqui o nosso framework de gestão de produto, tem 4 fases bem definidas. A gente tem uma fase voltada para a visão estratégica, definição da estratégia mesmo daquele produto. Uma fase que a gente design thinking, que a gente vai descobrir e definir o que aquele produto tem que ter. A gente passa para uma terceira fase chamada de inception, onde a gente tem o desenvolvimento e a definição do MVP, para que na hora a gente consiga fazer o planejamento e definir o roadmap desse nosso produto, tá? Então, seguindo adiante aqui nesse nosso modelinho, o que temos, tá? Quando a visão estratégica, aquilo que a gente precisa entender sobre o porquê aquele produto está sendo construído, a gente vai levantar algumas informações dentro da nossa empresa, né? Não só entendendo o produto em si, mas o que ele traz de valor para os nossos clientes. Então, veja que o papel do PO, mais do que apenas ser um concentrador do escopo, né? Alguém que trabalha com o escopo daquele produto, com a visão e o backlog, ele trabalhando esses artefatos diretamente, a gente tem aqui também uma necessidade do PO fazendo essa tratativa junto a stakeholders, sponsors e key users do nosso produto. Isso, ele precisa entender quais são as necessidades do negócio, né? E como ele vai fazer para estar sanando, ajudando a resolver os problemas, não só do cliente, mas também como que ele consegue resolver os problemas operacionais para pegar um produto de qualidade, tá? Nesse tempo, ele precisa também identificar e definir algumas metas, né? Alguns indicadores que ele vai precisar perseguir aí durante as interações do desenvolvimento do produto. E feito de forma integrada, tá? Então, o plano de ação para atender às necessidades do negócio, eles devem estar alinhados com o plano estratégico daquela empresa. Nós costumamos dizer que quando a gente vai iniciar a visão estratégica, fazer esse planejamento estratégico, a gente precisa primeiro ter um assessment, né? O assessment nada mais é do que a gente saber aonde a gente está pondo a mão. E esse assessment é extremamente importante para a gente, porque é com ele que a gente vai conseguir saber para onde direcionar os esforços do time para sanar os problemas existentes na produção, tá? Então, que a gente trabalha com uma visão de assessment e disso a gente já começa a traçar algumas metas, alguns objetivos. Esses objetivos, eles são transformados em ações e eu tenho indicadores para cada uma dessas ações que são dadas e são distribuídas no eixo do tempo. A gente chama de OKR, né, ou OKR, que é Objective Key Results, que não mais é do que você ter uma visão dos objetivos que você tem que perseguir durante um determinado tempo. E com isso a gente vai trabalhando não só apenas a visão do nosso produto, mas também
de todo o portfólio. Então, a gente consegue trabalhar isso, enxergar isso no tempo e a gente consegue entender um pouquinho como a estratégia ela vai ser viabilizada e trabalhada no dia a dia dos times, tá? A partir disso, a gente começa a trabalhar com um plano de ação, focado em cada um desses itens, dessas ações definidas aí para cada uma das metas estratégicas. Ok? Adiante, e a gente, isso é uma tônica também que a gente está propondo, é a utilização de modelos visuais para estar trabalhando cada um desses itens aí do planejamento. Aqui é um exemplo de não só apenas treinamento aplicado pela Jacint, mas também de sessões diretamente aplicadas com os nossos clientes, né? Vocês verem que o inicial de você saber para onde você está indo é essencial para a gente conseguir ter uma visão clara do que aquele produto tem que realizar. Seguindo adiante, desde que a gente tem uma visão, óbvio, não tão clara, mas já um pouco mais definida da estratégia que a gente vai seguir, a gente precisa entender como que o nosso produto está posicionado, como que esse produto vai ser visto como um diferencial dentro do mercado, do nicho, do mercado onde ele ocupa. Nós trabalhamos, num primeiro momento, tentando entender quais são os problemas desse produto. O que esse produto hoje, da forma que está, apresenta de problemas que não atende às necessidades do nosso cliente. Tá? Então, a primeira pergunta, e talvez mais importante de todas essas, do que a gente vai fazer durante todo esse projeto, a que quer chegar com esse produto. O que esse produto tem de especial que faz com que os consumidores, os seus clientes, não queiram olhar para o produto concorrente? Veja que a gente precisa ter parâmetro daquilo que a gente está fazendo, se aquilo que a gente está fazendo está ou não direcionado para a necessidade do cliente. Então, num primeiro passo, tem que ajudar o nosso PO, o planner, a ter uma visão estratégica. Ele precisa entender como que vai dar visibilidade à estratégia dentro daquela visão que ele tem que montar. Então, para isso, ele precisa saber, com o produto que ele vai estar trabalhando, quem são os concorrentes, o que esses concorrentes fazem de melhor que o produto não tem, quais são as funcionalidades que esse produto pode vir a ser implementadas para agradar o cliente final, como que isso verá valor não só para a empresa, mas também para o cliente. Então, a gente costuma dizer que, nesse momento, a gente está tentando fazer a problematização, ou seja, a gente quer entender como que esse produto ele pode ser viável, não só viável economicamente, mas também de trazer ao nosso cliente os benefícios que ele espera que o produto supra. Se a gente tem a problematização, a gente precisa fazer uma análise crítica. A gente sabe qual que é o nosso problema, a gente sabe quais são as necessidades do cliente, a gente já consegue enxergar os diferenciais desse produto frente à concorrência, só que agora eu preciso saber quais são os pontos positivos, quais são os meus pontos fortes, os meus fracos, e aí que quando a gente tem vulnerabilidade, a gente precisa atacar para justamente fazer com que esse produto seja cada vez melhor aceito no mercado. Tá? Uma coisa importante também, que
o próprio PO ele tem que saber, tem que ter isso em mãos, é o que a gente costuma chamar de business plan, né? Ele precisa ter uma visão do planejamento de negócio para poder tomar as melhores decisões. E para isso, para a constituição do MVP, a gente costuma fazer uma fase de valuation do produto, ou seja, a gente ficar o ROI, período de payback, a VPL desse produto, né? Se o valor presente líquido compensa eu estar realizando esse empreendimento ou não. Então, o PO ele precisa se cercar de informações que limitem ele não apenas defender o produto frente às áreas estratégicas da empresa, como bem definir se esse produto são as características necessárias para que seja lucrativo e traga o retorno de investimento esperado. Tá? Lógico que, a partir do momento em que a gente já tem uma visibilidade que esse produto deve cumprir, qual é a jornada desse produto com relação ao ciclo de vida dele, a gente precisa já começar a estabelecer quem são os clientes que a gente vai atacar, para quem que esse produto vai ser oferecido. E a gente tem a definição dos clientes-alvo. Tá? Que percebam que a priorização do portfólio de produtos é feita de acordo com o quê? Com o mercado-alvo que está consumindo. Não vai adiantar nada eu pegar um novo produto se eu não tiver quem compre, quem consuma esse produto do outro lado. Então, a descoberta ela passa a ser também uma fase preliminar para a gente conseguir entender quais as necessidades desse cliente e da empresa. Tá? Uma vez que já descobriu qual que é o problema que a gente precisa, entra na fase de definição. Aqui, na fase de definição, eu preciso começar a entrar um pouco mais a fundo em quem utiliza e qual é que esse perfil, essa persona utiliza o meu produto. Tá? Então, a gente tem algumas fases que são interessantes para a gente fazer esse estudo preliminar. Primeiro, é saber qual que é a minha cadeia de valor, né? Saber qual que é o meu processo de negócio que eu estou trabalhando. Para aí sim eu conseguir mostrar e evidenciar quais são as pessoas que esse produto vai ser trabalhado para atender. Tá? Uma linha de definição dessas pessoas é ser jornadas, ou seja, o como aquelas pessoas vão dentro daquela nossa cadeia de valor se comportar e ser cada uma a sua própria jornada. Quando a gente visa a cadeia de valor com as jornadas de cada uma dessas pessoas, a gente começa a constituir o que a gente chama de mapeamento de histórias, ou story mapping. A gente tem o story mapping, que é o processo de negócio em si, e algumas das suas respectivas atividades, né? E já tenho a visibilidade do que a persona tem que fazer, o que é dentro do meu sistema, eu começo a trabalhar também com storyboards, ou seja, eu começo a desenhar desse fluxo no qual a persona está atuando. Então, que a gente precisa, principalmente, de uma visão de aquele produto, da utilização daquele produto. E é com isso que a gente começa esse mapeamento. Mapeamento do processo de negócio e da interação do usuário junto com aquele produto. Passo aqui para ver como que a gente faz essa fase de problematização, né? Quando que a gente atua com isso no dia a dia nas consultorias, essa fase ela é extremamente
importante para a gente, porque são nessas reuniões em que a gente está presente, a gente começa a entender qual que é a dor dele, né? Quais são os problemas que ele enfrenta. A partir disso, a gente, de uma maneira colaborativa, a gente vai fazer o mapeamento desses problemas, também a forma com que a gente vai direcionar a solução para poder atender o negócio, tá? Então, o que a gente consegue numa fase dessa? Primeiro, a gente consegue dar uma visibilidade maior da estratégia para o PO, do que está sendo, como que a gente vai utilizar aquele produto, tá? A visão desse produto se torna algo mais consistente, né? Dele está diretamente no problema. E eu consigo gerar engajamento do cliente, stakeholders e time de uma maneira mais eficaz. Uma coisa que eu gosto de salientar com relação aos requisitos ágeis, né? Requisito, a gente sempre tem aquela ideia mais estática, né? Do requisito consolidado, aquilo está prontinho para ser pela equipe. Quando falando em requisitos ágeis, e por a gente trabalhar também com uma documentação mínima aceitável, a gente sempre diz que o nosso requisito está baseado na formulação de hipóteses, né? E o PO, a arte do PO, justamente selecionar aquelas histórias que validem as hipóteses. Então, enquanto no modelo mais rígido, mais tradicional, a gente trabalha com requisitos, no modelo ágil a gente trabalha com histórias, ou seja, pequenos insights que colaboram que uma determinada hipótese seja validada. E uma vez que a gente tiver essa hipótese guiada, a gente com certeza já vai ter story mapping dela, né? Quais são as histórias que compõem, a gente vai ter uma visão do wireframe e como evidencia passar para os próximos passos do framework. E no modelo, no momento que a gente está rodando a Inception. A Inception, na verdade, veja que boa parte daqueles requisitos, aquelas hipóteses formuladas, já foram usadas no passo anterior. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa definir e definir um MVP, tá? Seguindo nessa visão que a gente tem, que no começo do processo a gente definiu quais são os objetivos, as metas que eu devo perseguir, e já defini alguns indicadores para eu poder coletar no meio do caminho. Na segunda etapa, a gente fez o entendimento desse produto. Para que esse produto? Qual o problema que está ocorrendo hoje para qual o produto é destinado a resolver? A gente partiu para fazer um mapeamento, uma missão documentação mínima para essas hipóteses, para esses requisitos que temos em mãos. Agora, uma vez que a gente já tem essas informações, eu consigo consolidar uma visão de produto. E aqui nesse ponto, quando a gente fala em desenvolver, é quando entra o time. É quando o time vai atuar junto com o Product Owner, tá? E o PO, ele vai mostrar qual que é a priorização do que para com o backlog que ele construiu. Veja, nesse passo a passo que a gente vem perseguindo desde o início desse framework, a gente vai acumulando informações e essas informações vão sendo utilizadas já na fase posterior. Uma vez que tem a priorização do cliente, eu começo a construir nossas user stories. Essas user stories, elas vão estar, de uma certa forma, sendo construídas juntos com o AM. Então, que no primeiro momento era o storyboard contando uma história do como seria o complemento daquele requisito, daquela hipótese. Aqui não, aqui a gente já tem algo mais caixinha, algo mais apresentável para a viabilização daquela user story.
Então, nessa fase, a gente precisa que essa visão esteja muito clara para o PO. O PO tem que conseguir estabelecer quais são as prioridades, porque é com isso que ele vai passar para o time e o time vai conseguir fazer o seu planejamento de uma forma mais adequada. As histórias elas já estão mapeadas, já tem em vista esse mapeamento prévio, porque a gente já fez o Story Map, fez o mapeamento das cadeias de valor. E com isso a gente conseguiu já definir algumas histórias a serem utilizadas, ou dentro daquele mapeamento inicial. A partir disso, a gente precisa ter a validação do cliente, né? O cliente tem que dar essa validação dos artefatos que foram gerados, justamente para a gente poder não apenas seguir para os próximos passos, mas também já começar a definir quais são os seus critérios de aceitação. Tem que ter cada uma das histórias para que seja aceita, para que aquilo realmente constitua um produto de valor para aquele cliente. Tá? A partir do momento em que eu tenho definidos quais são os critérios de aceite, o cliente define quais são os critérios de idôneo, ou seja, aquilo que, uma vez a equipe transformar aqueles requisitos em produto, o que vai ser avaliado pelo cliente para dar como finalizado ou não aquele desenvolvimento. E também o critério de RED. O critério de RED nada mais é do que a forma em que essas informações vão entrar para a equipe, vão chegar na equipe para que ela consiga estimar o trabalho dela dentro da sprint, dentro de cada uma das que ela vai realizar durante as iterações. Então, veja que a definição dos critérios de aceite com a definição do critério de idôneo já habilita para a equipe conseguir fazer as suas estimativas. E aí entra várias formas da gente poder fazer suas estimativas. Tem que utilizam o Planning Poker, que é o mais comum dentro do Scrum, tem outros que utilizam o Shirt Sizing, e você tem uma série de métricas aí de mercado também que podem ser utilizadas. As mais comuns dentro do modelo ágil é o Shirt Sizing e o Planning Poker. Um outro ponto também que a gente costuma citar é a necessidade que as histórias, uma vez escritas pelo cliente, pelo PO, elas devem estar num modelo que a gente chama de invest. Ou seja, as histórias devem estar numa granularidade em que é possível ser negociadas de maneira independente umas das outras, elas serem independentes, o valor agregado a elas, poderem ser estimadas, estarem pequenas o suficiente para que a equipe entenda maiores problemas, o que é solicitado naquela história, e que, acima de tudo, ela seja testável. Então, uma das coisas que a gente costuma dizer no nosso curso de treinamento é que uma história ela tem que ter, no mínimo, um critério de aceite atrelado a ela, porque senão não tem como testar. E se testável, então não faz sentido a gente trabalhar ela como história. A gente trabalha fazendo exception, a gente gera muitos artefatos. O principal deles é justamente a gente conseguir chegar na estimativa do time. E com essa estimativa que a gente vai definir o tamanho do nosso produto backlog. Ok? Seguindo adiante aqui o próximo passo. Eu já tenho o produto concebido, já tenho o entendimento desse produto, a visão estratégica, e já tenho também as histórias, de uma certa forma, já priorizada e com os critérios de aceite definidos, eu posso partir para a próxima etapa, e é a última desse framework, que é a parte planning, né, do planejamento em si. Então, veja que a planning, o principal dela é a gente saber o que o cliente precisa que traz maior valor para ele nas próximas entregas. Então, tenho que estar com o meu backlog priorizado, né, do item mais relevante para o menos relevante. E com isso eu consigo ter essa priorização
das features. Aqui, no topo desse produto, né, a gente costuma chamar isso de MVP, né, ou seja, um produto mínimo de valor, aquilo que o produto entrega como o mínimo para ser entendido como para o cliente. Outro ponto também que a gente acaba destacando é que no planejamento, nessa fase de planning, o objetivo é sair com um roadmap desse produto. Tudo qual é o planejamento das entregas desse produto, tá? Com isso, a gente constitui a definição do plano de release. Uma vez que nós temos o plano de release definido, a gente tem a definição dos temas a serem tratados em cada uma dessas releases. E, por consequência, cada uma das metas, os sprints que compõem essas nossas releases, tá? Quando a gente falar de meta relacionada ao produto, a gente sempre tem que pôr alguns pontos aí a ser destacados. Primeiro, é um objetivo claro, né? Um objetivo daquilo que vai ser alcançado. Para isso, a gente tem que ter essas métricas muito bem definidas, tá? Eu tenho que estabelecer quais são as hipóteses que eu vou atender. Os itens do backlog que me permitem alcançar esse objetivo. Então, o que me permitiu validar essas hipóteses de uma maneira mais rápida. O ponto também é com relação à definição da cadeia de valor. A gente tem as áreas mapeadas e, com isso, me facilita eu entender e definir também quais são as user stories. Eu tenho user stories, tenho os meus protótipos ou wireframes. Junto dessas informações, eu consigo estimar de uma maneira mais eficaz. E com isso, eu consigo fazer um planejamento mais orientado à entrega de valor propriamente dito. Tá? Então, veja que a gente precisa de uma série de informações, lógico, de um processo estruturado, em que a gente vai coletando essas informações durante o caminho e consegue ter uma visão desse produto. Então, quando a gente trabalha com modagens para a gestão de produto, veja que a gente vai constituindo esse produto num passo. Cada fase tem um porquê de acontecer. Cada fase tem um produto a ser entregue. E é com isso que a gente nutre a equipe com as informações necessárias para que ela consiga entregar valor para o cliente. Aqui a gente está mostrando também uma forma que a gente utiliza aí para fazer esse planejamento dessas releases, né? Como a gente vai fazer esse plano de entregas. E todo modelo ele é combinado junto com o time faz parte o tempo inteiro, tá? Pessoal, tentei ser o mais breve que eu pude com relação a essa parte de requisitos ágeis, tá? E gestão ágil de produtos. Espero que vocês tenham entendido o conceito em si. Ele é simples, ele tende a simples, uma vez que as pessoas saibam para onde estão rumando, né? Então, uma vez que também está trabalhando com o levantamento de requisitos ágeis, a gente tem que ter em mente que a gente não precisa escrever tudo aquilo que é necessário para o produto num primeiro momento, porque a gente precisa ter uma visão inicial aonde que a gente quer chegar, para eliminar os desperdícios que a gente tem no meio do caminho aí com relação a uma documentação extensa, porém que não vai trazer valor agregado ao cliente, tá? Por fim, a gente tem aqui algumas informações aqui com relação à promoção para os participantes desse webinar, tá? Uma agenda de treinamentos aí que a JFINC junto com a vai disponibilizando para vocês, ok? Essa apresentação vai estar disponível para vocês
poderem consultar tanto no YouTube como no Slideshare. Fique para entrar em contato conosco. Alguns lembretes finais aí com relação ao acesso ao material, com relação à ementa do programa, treinamentos, a gente tem todas essas informações aqui, tá ok? Agora eu fico à disposição de vocês para perguntas e respostas aí. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí pelos problemas técnicos que tivemos, mas entendo que a gente conseguiu aí passar, dar uma geral para vocês o que é a gestão ágil de produtos, tá? Vamos lá? E quando eu coloco as perguntas para você aqui no chat, André, deixa eu só fazer um lembrete assim, importantíssimo, né? A Jair está fazendo em primeira mão o lançamento do Agile Product Owners através dessa parceria com o Exim. Então, é a primeira empresa a estar oferecendo esse produto, junto com o parceiro nosso e parceiro também da Agile Think, que é a Highflex. E essa é a primeira proposição que a gente tem esse programa. Pois o que a Milena acabou de falar, vocês me desculpem, pessoal, eu sou mais o técnico, tá? Toda a parte comercial aqui é feita pelo Leandro e pela El, então acabei dando uma derrapadinha aí, Milena, mas realmente a Joyfin, que está sendo a precursora junto com a Highflex, no oficial do ASPO, tá? Posso vocês que o conteúdo gerado para esse treinamento cobre totalmente a ementa exigida pela Exim da ação, e também a vocês que a prova também não é um bicho de cabeças, tá? Dentro do material que nós já preparamos, conseguir fazer a acertação também de uma maneira tranquila. E aí eu até vou fazer um spoiler aqui para vocês. Este ano a gente está escrevendo mais um livro, eu e o Vitor Massari, e se tudo correr vai ser oficial da Exim, né, Helena? Para ação de SPO. Tudo isso que a gente falou aqui, né, nesse webinar, né, parte do livro, tá? Comprando a microfonia. As pessoas me pediram aqui o link do YouTube, e para estar nesse slide, eu deixei o link aqui onde vocês encontram o repositório de todas as palestras que a gente vem fazendo ao longo desses últimos 5 anos. Então, tem vários conteúdos disponíveis para vocês. E nesse link, daqui a alguns dias, quando a gente fizer a conversão desse webinar, ele também fica disponível para vocês. Então, de forma, o próprio sistema do Webex vai disparar depois no e-mail para quem está participando, onde já tem esses links para que vocês depois ganhem aí com vocês esse acesso e possam verificar aí não só esse material, mas outros conteúdos de interesse que ficam disponíveis, ok? Vou abrir o som e vou deixar agora com o Vidal novamente. Pessoal, finalizar. Queria agradecer a todos a presença. Quem tiver pergunta aí, fiquem à vontade, estou disponível aí para responder. É só agora achar onde que estão as perguntas aqui para a gente poder. Peraí. Eu achei. Vou dizer assim. Só para que vocês saibam também, não apenas com esse treinamento, né, mas a gente trabalha com design thinking, trabalha muito também com design sprint. Então, essas técnicas a gente acaba contemplando no treinamento do PO, que de uma certa forma traz para as pessoas que estiverem fazendo esse treinamento
uma abordagem bastante prática, tá? Pegando aqui, eu vou iniciar aqui o Trigueira. Perguntinha. Entendo que o domínio sobre a aplicação do framework completo é essencial para o sucesso com todo o desenvolvimento e entrega do produto com valor. Quanto é necessário, em média, pela sua experiência no mercado, para dominarmos a sua prática? Legal. Vamos lá. Dentro de cada uma dessas cerimônias que a gente faz, Design Thinking, Inception, a própria parte da definição do plano estratégico, costuma trazer isso com o coach, né? Fazendo com as pessoas, só aplicando a técnica, mas também mostrando como essa técnica ela é concebida e o começo, meio e fim, né? Da onde que a gente está partindo até onde a gente quer chegar. Nossa experiência prática, pensando em Design Thinking, Inception, quando do lado de uma pessoa mais experiente, um tutor mais experiente na aplicação dessas técnicas, dessas ferramentas, eu creio que de 3 a 6 meses a pessoa já consegue absorver e colocar isso daí junto com as equipes, tá? Porque é um tempo de maturação também, entendimento. Essas informações, elas têm uma sequência lógica, então a gente sempre aplica com modelos visuais para ter uma facilitação do entendimento das equipes e saberem aonde que elas vão chegar, né? Menos grudar post-it na parede. A gente tem que ter uma visão aí de começo, meio e fim. Respondi? É o domínio. Alguém tem uma pergunta, pessoal? Bom, tem gente aí que está com fome, tá? Mas pelo almoço, qualquer outra coisa. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou deixar aqui um e-mail, receber as perguntas aqui de vocês e a gentileza para vocês mandarem as suas perguntas. E aí, assim que a gente receber, a gente já vai respondendo, solucionando as dúvidas aí que vocês tiverem, tá? De qualquer maneira, agradeço demais a Equizinha, a Milena e a todos que participaram desse webinar aqui para a gente poder fazer nós juntos aí e quem sabe um dia a gente deixar cada vez mais popular esse assunto relacionado à gestão ágil de produtos. Agradeço a todos e fico aqui disponível para vocês, caso precisem solucionar alguma dúvida. Ok? Fechei teu som para não dar microfonia. Vamos finalizar agradecendo a participação de todos vocês e obrigada, André, por trazer a Agile Think conosco nessa empreitada aí do Agile como Product Owner. Desejo muito sucesso com toda a linha. Vocês começaram mais recentemente conosco como parceiros, mas a gente já percebe toda a movimentação e a forma como vocês atuam muito fortemente nessa comunidade. Então, acredito que você está aqui com um excelente parceiro para essa linha de certificação. Os contatos estão em tela. Se vocês tiverem alguma dúvida específica com relação ao Exim ou a questão da parte mais de consultoria, treinamentos, junto com a Agile Think, com tudo o André Vidal e o meu contato em tela. Espero a próxima oportunidade. Ao se desconectar, tem uma rápida pesquisa. Espero que vocês deixem aí um minutinho, pelo menos, só para vocês responderem. É importante o feedback de vocês, até por conta de questões de
novos temas, de novas ações que a gente possa estar trazendo para a comunidade. Então, acho a todos e a gente se vê numa próxima rodada, num próximo webinar. Obrigada. Tá lá, boa semana para todos aí. Muito obrigado, viu? Bom? Foi bom?